Fala galera, estamos aqui com mais um Papo de Leones e hoje um convidado muito especial, né? Eu sou suspeito a falar, mas estamos aqui com mais um episódio. Jorge, estamos junto nessa, mais uma vez. Fica à Boa. vontade para dar um olá para a rapaziada. Olá, rapaziada. Mais uma vez a gente está aqui, né? Quem não assistiu o anterior, corre lá. Essa pessoa que está aqui hoje, a gente falou muito bem dele, que foi importantíssimo e continua sendo um espelho para a gente, para nossa formação. Não só lá atrás, como a gente ainda tinha um sonho, o Lucas ainda continuou como atleta, mas como pessoas e hoje nessa nova caminhada aí como professores e formadores de atletas também. E ele, nas três vertentes, vamos dizer assim, né? Atleta profissional, me influenciou muito. Como pessoa, me influenciou muito. E na abertura da Leones, nos influenciou muito na metodologia dele, né? Estamos aqui com o nosso convidado especial, Hélio, treinador profissional, hoje no Capivariano. Seja bem-vindo e muito obrigado, Hélio. Eu que agradeço estar encontrando vocês, né? Um grande momento, num outro ritmo de vida agora, né? Indo para essa área de formação. E é sempre bom falar de futebol, falar de formação, falar de ser humano. Vamos lá. Jorge, vamos começar, né? O pessoal sempre pergunta, né, Hélio? Quais foram os jogadores que ele trabalhou, quem ele participou da formação. Nós temos uma lista aí vasta. Porém, o que nós vamos bater muito no podcast de hoje não é só o resultado dentro de campo, mas o resultado fora de campo. Mas, para quem está assistindo a gente, você participou da formação Fabinho, ex-Liverpool, Gabriel, do Corinthians, temos o Emerson Royal, que está no Milan também. E antes de chegar nesses nomes, que eu acredito que tem vários outros nomes que você pode citar, mas como é que foi o seu início, a sua carreira como treinador? Eu lembro que você foi meu treinador de uma escola de futebol no São Paulo Center. Como é que foi o seu início, a sua formação? Sempre teve isso na sua cabeça de ser um treinador? Como que isso foi introduzido dentro da sua vida e como você pode falar para a gente qual foi o início, o ponto principal? Acho que a vontade principalmente, era ser professor, né? Eu tive um professor no Botafogo, quando eu jogava lá Foi meu treinador no 15, depois no 17, ele era educador físico. E ali já tinha um negócio, eu preciso estudar, fazer educação física, fazer igual o professor aí. Daí isso ficou na minha cabeça. Aí quando eu fui lá para jogar, fui pro Catanduvense, depois no Novo Horizontino, já tinham alguns jogadores já em Catanduva, tinha uma faculdade de educação física. Entrando na faculdade, eu falei, acho que eu preciso entrar na faculdade. Aí eu entrei a primeira vez na faculdade, ainda estava em Novo Horizontino, entrei em Catanduva, fiz ali 1 ano e pouco, aí fui emprestado, e aí eu meio que tranquei a faculdade. Parei de jogar bola muito cedo, né, com 27 anos, né, caindo só em time pequeno, só não recebendo ali, não recebendo aqui, aí eu Sei como é. voltei a morar em Campinas, né, voltei a trabalhar em uma outra área, aí eu voltei para faculdade de novo, na PUC, onde eu conheci o Alcides, né, o Alcides Carga abriu um negocinho na nossa cabeça aqui na época lá. Conheci o Evaristo conheci o Evaristo mais de futebol, assim, aí o Evaristo estava na época na Escolinha de São Paulo, e eu comecei ali num projeto ali, fazer uns estágios no meu último ano de faculdade, né, quando eu parei, eu falei: "Agora eu preciso entrar", que era no meu último ano, "agora eu preciso entrar nesse meio", e eu já estava querendo entrar no meio, né, não sabia se eu ia ser treinador ou não. Comecei ali no Folha Seca, no projeto ali no Lembro muito bem. Folha Seca, no colégio com o Eloy, o Eloy. pai do Carlão. Comecei ali nesse projeto, ajudando, pra estar no meio, né, fui fazendo meus estágios, aí conheci o Evaristo, no último ano fui estudar à noite, que estudava de manhã na PUC. O Evaristo estava saindo do projeto Bugrino e indo pra Escolinha de São Paulo, onde vocês tiveram lá depois. Me chamou para ir para lá, fui com ele ali, ele era o nosso coordenador. Começou ali a vontade ali. Aí nisso o Alcides fez um grupo de estudo, ele junto com o Fabinho, o Evaristo, mais uns 5, 6 treinadores. Ali começou a gente estudar um pouco mais de futebol, né, mudar um pouco o jeito de pensar futebol, o jeito de ensinar futebol. Ali começou uma coceirinha para ser treinador, mas não era mais para estar no meio mesmo, né. E nisso se formou o Paulini ali quando se formou o Paulini ali foi uma escola, né, porque além do Alcides estar nos dando o caminho para ser treinador, o que que tinha que fazer, como que tinha que se comportar, o que tinha que fazer nas categorias 11, 12, 13, ele foi nos ensinando tudo e naquela época não tinha nada. Isso não tinha na faculdade, não tinha em lugar nenhum. Ele trazia as coisas de Portugal já pra gente ali, né, fazer relatório de atleta, fazer programação semanal, mensal, anual, fazer apresentações, isso tudo nós tivemos ali e ainda tinha a prática do campo, tinha treino, né?
você dá seu treino, competir final de semana. Então, ali para mim foi uma escola muito grande e nós treinadores, né, continuamos aprendendo ano a ano, né? E ali foi um aprendizado e eu continuo aprendendo até hoje. Aí foi meu início e ali começou a ser treinador, auxiliar e a gente vai crescendo. É importante que você falou em relação à escola, né? Ali foi uma escola. Isso. E que a gente se diz muito, não só aqui no Brasil, como principalmente fora do Brasil, vendo os treinadores brasileiros hoje, o treinador brasileiro é visto na sua maioria como um treinador preguiçoso, aquele treinador que não quer fazer justamente esse processo de montar o treino, de programar. Às vezes um treinador que já tem uma bagagem, que talvez ganhou um título aqui ou ali, ele vai pelo nome, chega lá, o auxiliar, às vezes que é o cara que busca o estudo, que monta o treino, que faz esse processo, e acaba que hoje a preferência no Brasil acaba sendo por treinadores estrangeiros, que justamente são os que fazem esse processo, têm prazer em ser é, ali, alicerçados nisso, de fazer o processo, de fazer o que tem que ser feito. Como você disse, o Alcides trouxe lá de Portugal o processo que era feito. Então, talvez aqui no Brasil, se você fosse esperar para alguém pensar nisso, demoraria séculos. Então, A aceitação a seria diferente, né? aceitação seria diferente. Então, o que eu até admiro muito em você, que em 2013 foi campeão da Série A3, né? Foi eleito também o melhor treinador do campeonato, é realmente isso, do processo, de obedecer o processo, de fazer aquilo que justamente tem que ser feito para que os frutos sejam colhidos. Não fazer de qualquer forma e chegar lá na frente, vamos ver se vai dar certo. Joga um coletivo aqui segunda, um na quarta, um na sexta antes do jogo, depois a gente vê o que acontece. Você salientou também a questão de fazer essa pesquisa, né, esse acompanhamento individual com cada atleta, que é o que a gente tinha lá com 13 anos. E já era uma coisa fora do comum que hoje em dia é difícil se enxergar. A gente tem que buscar em clubes gigantescos aqui do Brasil hoje, que investem bastante em base para ter isso que a gente tinha lá no Paulínia, que às vezes não tem uma grandeza assim de conhecimento de muitas pessoas que talvez vão assistir agora, mas que as pessoas que estavam lá fizeram esse processo, fizeram dar certo. Então, mais uma vez, gostaria de estender a nossa gratidão por tudo que vocês fizeram, por tudo que vocês buscaram. E para aqueles que pensam que o estudo às vezes não vai chegar a muito lugar, estudem, porque está aqui um exemplo à nossa frente, que hoje continua sendo exemplo justamente por isso, porque respeitou o processo, soube buscar o estudo, soube buscar o conhecimento para aplicar não só na nossa época, como continua aplicando ainda até hoje. E em cima disso que nós estávamos conversando, até em off aqui, nós falamos sobre processos, atletas que maturaram um pouco antes ou não, e nós temos alguns exemplos que nós vivenciamos um pouco na prática, e eu gostaria de citar alguns nomes. O Fabinho e também o Emerson Royal, foi já na ponte, mas o Gabriel, o Fabinho e o Gabriel, não eram atletas que era um destaque desde sempre na categoria de base, mas você com o seu olho clínico, sabendo que tinha muita técnica, sabia que ia chegar o momento certo desses atletas, entre outros. Estou citando o Fabinho e o Gabriel, que como nome são um pouco mais conhecidos. Mas como é que foi para você olhar para o Fabinho, que muita gente falava, não sei se vai ou se vai, se não vai, olhar para um Gabriel, que na época era um meia de criação, rápido, hoje é um volante, olhar para eles e já com essa visão lá na frente, poxa, aqui tem algo diferente, porque o Fabinho sempre foi muito grande, sempre teve uma técnica muito boa. E hoje em dia, os treinadores, o que eles olham? Força, velocidade, não querem muito saber da técnica. Então, não tem essa paciência que o Jorge estava comentando, de olhar algo e ver, não, aqui pode dar um grande jogador. Como é que foi para você? Qual foi o primeiro dia, ou assim, a primeira experiência, ou a primeira visão que você teve desses atletas? Falou, poxa, aqui vai dar um grande jogador. Não sei se você tem isso bem nítido na sua mente, mas o Fabinho começou ali de volante, lateral. Claro, todo mundo fala do jogo contra o Botafogo, que ele sofreu 2 pênaltis e aí explodiu. Mas, no treinamento, o que mais chamou a atenção no Fabinho, no Gabriel, e ver o que eles se tornaram hoje como atletas? Você já esperava tudo isso? O Gabriel de uma característica, o Fabinho de outro, o Cássio Gabriel, né? Eu acho que o Gabriel, é da categoria de vocês, né? O Gabriel, você via a gana de querer ganhar, Sempre teve uma vontade, de né? querer ser o primeiro, né? Avaliação física, ele queria ser o melhor, né? Ele queria ser o primeiro. Treino, ele queria ganhar todos. Feedback, quando se pedia feedback, era um dos primeiros a falar, né? Então, assim, o cara que trabalha, ele vai vencer. O Gabriel, diferente do Fabinho, ele sempre, na categoria 12 ele fez diferença, na 13 ele fez diferença, na 14 ele fez diferença, na 15, 16, 17. Ele sendo 9-2, né, com 9-1, ele foi um dos poucos que jogou ali no meu time, ele e o Parazinho. Foi um dos poucos que jogou.
Ele não saiu antes por causa do tamanho dele. O Gabriel sempre conseguiu jogar pela técnica, pela inteligência e pela gana que ele tinha. Então ele foi titular em todas as categorias. Né? Tanto que com 18 anos o time do Paulino subiu da Bezinha, que é um campeonato extremamente Um difícil. dos mais difíceis do Difícil Brasil. demais, você já jogou. Campo ruim, apertado. Ele, daquele tamanho dele, ele se destacou como meio atacante. Era ele, Cássio Gabriel, eles tinham 18 anos, o Paulino subiu ali e foram os melhores jogadores nossos. Só não saiu porque o Brasil quer jogador grandão. Se ele tivesse na Argentina, tivesse em outro país, na Espanha, já tinha ido jogar profissional bem antes. Ele só saiu porque ele fez uma puta Taça São Paulo. Fez uma puta Taça São Paulo e o Botafogo tava aqui e levou ele. O Fabinho já é diferente. O Fabinho não chamava muito atenção, era um jogador de boa técnica razoável, simples, fazia lateral direito, que eu peguei ele também novinho, fazia lateral direito ali, magrinho. O que o Fabinho tinha de bom? Inteligente. Você dava um feedback, o Fabinho pegava. Sempre foi muito inteligente pro jogo, pro entendimento de jogo. Dava feedback pra gente também no dia a dia. No dia a dia. Estacionou ali no 15, jogou sub-15, no ano de 17. Ficou pequenininho, não cresceu. Tanto naquele vice-campeonato, o Fabinho não teve um jogo no sub-17, do 92-93. Não teve um jogo. Pequenininho. Quando eu assumi o 17 no ano seguinte, o Fabinho veio com estirão no começo do ano. O Fabinho veio dando um estirão, que hoje a gente fala, o Fabinho tem 1,88 m. E eu tava com dificuldades ali de ter jogadores da idade de 17, tanto tinha 9-4 jogando na época, tomando lugar. O Fabinho, comecei a precisar do Fabinho de zagueiro, de lateral esquerdo, de volante. O Fabinho começou a jogar. Como ele era muito inteligente, um pouco que você explicava, o Fabinho começou a jogar e se desenvolver. Né? E o Cássio Gabriel, que eu sempre olhei a técnica do Cássio Gabriel, né? Demorou também para as pessoas enxergarem o Cássio Gabriel, só que o Cássio Gabriel foi pro Fluminense, né, cara? É outro tipo de jogador, outra qualidade técnica, diferente do O Gabriel. Cássio e o Fábio foram juntos? O Cássio e o Fabinho ou não? Foram juntos. O Fabinho foi mais empurrado, né? O Cassinho, os caras já tinham acompanhado ele antes da taça, já estava certo com o Fluminense, porque eles acompanharam ele antes no profissional ali. O Cássio já estava certo. Isso, teve mais um acesso. 2 da Série B, né, o Cássio? O Cássio tá bem. Então, o Cássio também demorou para sair porque ninguém olhava, né, cara? Eles olhavam o tamanho. Quem tinha tamanho saía. E o Fabinho aconteceu ali no final do ano ali, né? Nós fomos campeão paulista de juniores, o Fabinho jogando de volante e o nosso amigo Pacheco sendo lateral direito, o Fabinho sendo 9'3", aquela competição era 90, o Fabinho já jogou no meio campo ali. Então são situações diferentes, né? Que se você não tiver paciência, se não entender de formação, se não entender aonde vai chegar aquele atleta, não é só o momento, né? Às vezes a pessoa monta time e só olha aquele momento para ganhar aquele campeonato. Ele não pensa na frente, ele não pensa no atleta. Pô, se não bota o atleta ali, um menino que não tá maturado, ele tá atrapalhando o processo do atleta. Aí aquele grandão que ele tá botando ali vai chegar no 20, que precisa ter força, que não precisa mais ter força, que todo mundo igualou. Aquele que demorou para crescer, ele vai mudar aqui, ó. Ele muda ali no 20 ali. Eu e o Jorge, no último episódio, nós falamos um pouco sobre isso. Que às vezes o menino lá na nossa escola de futebol é forte, faz 15 gols no treino, e os pais, nossa, que legal, aí colocamos um treino de coordenação, um treino isso, um treino tático, que precisa pensar um pouquinho mais, talvez as crianças não entendam, e os pais muito menos, e às vezes, o treino é chato, o treino é isso, o treino é aquilo. E nós estávamos conversando aqui que com a gente, com 13 anos, há 20 anos atrás, vamos falar aí, há 20 anos atrás, vocês já tinham uma metodologia de treinamentos que hoje eu, como profissional, o Jorge, como ex-atleta, também participou. Nós fazíamos treinos de lá de 20 anos atrás com vocês já. Então vocês já eram um pouco fora, um pouco não, totalmente fora da casinha. Pensava muito fora, assim. E se você pudesse dar um recado para os pais, treinadores de base, diretores, esse pessoal que, vamos dizer assim, que precisa ajudar mais no processo. Eu acho que o futebol brasileiro está dessa forma por conta de pessoas que não estão ajudando o processo. Então, nós estamos falando caminhos diferentes, Gabriel, Cássio, Fabinho, porém, todos nós vemos um processo, um processo, não só o resultado. Você acha que isso é uma das principais coisas que estão atrapalhando o nosso futebol hoje? Resultado. O querer ganhar, né? O Emerson Royal, né, que passou comigo, o Emerson Royal foi mandado embora da Ponte não, do São Paulo. Ele entrou lá com 14, com 15 mandaram ele embora. Aí ele foi pro Grêmio,
chegou na mudança de categoria pro 16, mandaram ele embora. Então ele chegou lá comigo na ponte totalmente, com 16 anos, 2 dispensas. Desanimado já, né? Desanimado pra caramba. Desanimado pra caramba. O Edson Royal, o que eu olhei no Edson Royal? A passada dele era grande. Ele chegou lá magrinho, fininho. A passada é grande do caramba. Primeiro treino, eu já falei pro cara que trouxe ele, né? Que é o rapaz que tá no Atlético Paranaense, o Wellington Costa. Falei, Wellington, vamos ficar com ele, já amarra ele aí. Ele que vai jogar. Eu tinha um 98 lá, falei, no final do ano ali, ele já toma o lugar do 98. E é capaz, se tiver um processo legal, já manda o 98, passa por cima do 98, o 98 vai ficar no meio do caminho. Só de ver ali. Aí nós fomos em 2016 para a Copa Santiago. O Brasil estava começando a ter captadores na seleção brasileira. Nessa Copa Santiago era sub-18. Foi todo mundo para lá. Esses captadores que a seleção contratou, foi todo mundo para lá. Inclusive, eu conversava bastante com o Amadeu, finado Amadeu, que trabalha no Vitória, morreu lá na Arábia, um puta de um treinador, um baianinho. Então tava todo mundo lá. E o Emerson Royal fez uma puta competição. Aí eu perguntei pro coordenador do Grêmio, por que vocês mandaram o Emerson embora? Ah, ele não tava bem, meio desligado. Que era uma criança. E ele fez uma competição fantástica. Fantástica, fantástica. Acabou a competição, convocação do Sub-17, o Emerson estava lá. Tem até uma entrevista, uma live, né, que o Edson Royal ele faz, e ele te nomeia como um anjo que apareceu na vida dele no momento que ele mais precisava ali. Porque ele tava nesse momento muito triste. Aí a estreia dele, nós fomos jogar Flamengo de Guarulhos, ele me quebra o braço. Lá naquele gol do fundo que tem tipo uma mureta. Foi cruzar, ele bateu lá e quebrou o braço. Chorou pra caramba. Ficou mal pra caramba. Aí o fisioterapeuta veio falar comigo. Pô, ele tá mal, ele tá achando que vai ser mandado embora. Sabe essas coisas? Ele tava com o complexo de ser mandado embora. Sim. Eu fui lá, conversei com ele, a gente tinha uma taça BH no meio do ano pra ir. Eu falei, Emerson, treina pra caramba, faz perna. Fala pro professor, mete perna, faz perna. Der pra você correr, você corre. Você vai pra taça BH. Eu vou mesmo, professor. Você vai pra taça BH e vai pra jogar ainda, hein? Aí que ele mudou o semblante dele. Não, cara, ele já tava pensando que ia ser mandado embora, tá me entendendo? Não, Como é que tava a mentalidade do menino? Isso é importante. Porque essa confiança que eu passei pra ele. Isso vai além das 4 linhas. Né? Até o que a gente falou no primeiro episódio do podcast aqui. Não só... É que hoje em dia, a gente vamos colocar como técnico de futebol. Dentro desse técnico de futebol, existe o treinador, existe o formador e existe o professor. Acho que o que mais pega, assim, que eu há 5 anos já, 6 anos trabalho com escola de futebol, o que mais me deixa incomodado são que os professores, que é a primeira escala lá, na minha opinião, eles já querem ser os treinadores, sem antes fazer esse processo de ensinar, esse processo de formar, para depois você treinar um garoto, talvez um profissional que já esteja pronto. Eles, um garoto com 11, 10 anos, eles já querem que o garoto faça a mesma coisa que o garoto de 30 lá, o cara de 30 tá fazendo. E eles não têm essa paciência. Então, algo que me incomoda hoje, que te deixa no meu hall aqui como um dos primeiros de diferente, né? De fazer o que tem que ser feito, de ser, primeiro, o cara lá que vai ensinar, o cara que, além das 4 linhas, vai orientar, vai dar confiança pro garoto, vai formar o garoto para depois, lá dentro de campo, ser o treinador. Então, o atleta, como o Emerson Royal citou você como um anjo, não é só porque você foi o treinador dele. Treinador é aquele que tenha tido um monte dele quando ele começou. Mas o cara que faz a diferença é o que, ali numa entrevista, o cara vai lembrar, pô, tem o Hélio lá. O Hélio foi um anjo na minha vida. Foi o educador dele. Exatamente. Eu eduquei ele. Mostrei um outro caminho para ele. Você fez todo esse processo, né? De professor, educador, isso que você tá falando, formador. tá acontecendo muito que os meninos os treinadores dessas categorias menores estão mais preocupados em ganhar o jogo do que ver como é que tá o Lucas hoje, como é que tá o Jorge hoje. O que será que tá acontecendo na família dele? Né? Porque será que eu no profissional eu falo pro pessoal, se não tiver bem, me avisa. Vocês não são máquina, né? Vocês têm problema, hoje vocês são pai, os caras mais velhos são pai, não dormiu bem, tem esposa, tem relacionamento, tem conta atrasada, né? Agora, se vocês não virem me procurar, eu não tô sabendo, eu vou socar o pau em você, eu vou cobrar você pra caramba ali na hora do jogo, na semana. Você pode, ó, minha semana tá assim, você pode me falar, qual o problema? Vocês não são máquina. E quando se fala de criança, é isso aí. Você acha que essa criança não tem problema? É isso a gente... É pegar, dar um abraço. E aí, como é que você tá? Como é que tá na escola? Esse abraço, qual o problema de dar um abraço do moleque? E uma das coisas que eu sempre me preocupei nessas categorias menores, quando chegava um menino pra fazer teste. Eu queria deixar ele bem à vontade. Vinha, dava a mão pra ele, perguntava, você veio da onde? Jogou lá, tal, trabalhou com fulano, ciclano, se não trabalhou. Mas deixava o menino bem à vontade. Ó, você tem uma semana, fica tranquilo. Não queria fazer tudo no treino, não. Calma que tem a semana longa pra gente. Eu sempre tratei muito bem. Uma das coisas
Porque é muito difícil o menino, da onde ele vem, às vezes chegar num clube e já inserir o moleque. Não, tem que ser com calma, né? Às vezes o moleque chega ali, pô, joga pra caramba. Mas ele não jogou essa semana. Vamos dar uma semaninha pra ele. O que que a gente viu nele? Você tem que deixar o moleque à vontade, né? Porque vocês já passaram, não sei se já foram fazer teste, já deve ter feito. Esse tratamento, essa porta de entrada é primordial, cara, pra deixar o menino à vontade. Nós temos a Martinha, né, que nós comentamos, o nome dela é Sofia, até mandar um abraço para ela. Ela nunca jogou campo, acho que com 3 dias de treino, no primeiro dia de treino, na verdade, o Jorge já falou, ó, ela tem uma técnica apuradíssima. Eu dei um treino de condução de bola, vai com uma perna e volta com a outra. Eu não sei até hoje com que perna que ela faz isso. Nunca jogou campo, nunca fez escola de futebol, nunca fez nada. E eu e o Jorge falou, não, vamos tentar fazer alguma coisa para ela. E mandamos ela para o Guarani, tá até fazendo um período de avaliação, passou na primeira etapa, tá agora com o grupo. Mas a primeira coisa que ela falou para mim foi quando ela chegou, ela deu uma assustada. Deu uma assustada porque nunca vivenciou esse ambiente. E é isso que você está falando, de tentar criar um ambiente para essas pessoas. Eu sou prova disso, o Jorge é prova disso, que você tem esse jeito de falar bravo, cobrar tudo, mas você tem essa parte psicológica que teve com o Emerson. Comigo eu tenho inúmeras histórias, ao decorrer do programa vou citar algumas, porém você sempre olhou para esse lado, apesar de ser muito firme, mas sempre falou, peraí, por que está acontecendo isso? Você citou a parte técnica, a parte psicológica agora, já colhei a criança, e também citou a parte da escola. E nós somos frutos de uma bolsa de alunos, lembra do Doctos? Uhum. Vocês deram para nós uma bolsa de estudo, uma bolsa de estudo lá no Doctos, e você sempre ia ali na escola e você perguntava como é que está o Jorge, como é que está o Lúcio, como é que está o Ramon, o Francisco. Vocês sempre introduziram isso dentro de nós, de buscar o estudo. E hoje nós temos os frutos. Como é que você vê hoje essa parte do pai que fala para a criança assim, joga bola e eu me viro com tudo aqui, mas tem pais não, fala, você vai jogar e você também vai estudar. Como é que você está vendo esse processo dos pais, criança e o estudo? Assim, tá muito precoce agora, né? Hoje, os pais querem que o menino já jogue cedo, já quer depender do filho, tá tendo uma inversão de valores ali, né? Eu acho que o estudo é o primeiro lugar, o futebol é o segundo, ou o esporte que ele faça é o segundo, o estudo é o primordial. Não sei se bate tanto na tecla. Agora tem uma geração que tá vindo aí, uma geração que acha que não tem que estudar mais, né? Então é preocupante isso, né? A geração que acha que não tem que estudar mais. O celular fez isso, né? Ele tem um conhecimentozinho ali, acha que não precisa ir para faculdade, né? Porque melhorou muito para todo mundo. Tenho certeza que o que você dá para seu filho, o seu pai não dá para você, né? O que eu dou para meu filho hoje, nem pensar que meu pai dá para mim. Então todo mundo facilitou um pouco a vida de todo mundo, né? E eu não sei a paixão que os nossos jogadores têm hoje pro futebol, se é se mostrar ou se é querer realmente gostar de futebol. Ser o jogador do Instagram ou ser um o atleta atleta profissional? profissional. Porque não é fácil jogar futebol. O Jorge até comentou que eles mandam mensagem perguntando se vai ter fotógrafo no jogo. Então, Ao invés de perguntar outras coisas, tá perguntando se vai ter fotógrafo no jogo. que é muito difícil jogar futebol profissional. Essa escolha, pô, você joga futebol profissional, mas é muito difícil, né? Às vezes é melhor você estudar e ter um emprego decente, né, do que ser jogador de futebol. O Diniz falou uma coisa, eu tive uma palestra com o Diniz e eu conheço inúmeros médicos e até peço que me entendam, mas o Diniz falou que é mais fácil você prestar um vestibular de medicina e passar do que você virar um atleta profissional de futebol. Ele falou que é exatamente o que você está falando, é muito difícil e são poucos que conseguem realizar esse sonho. Então, nós até orientamos as crianças, igual você está falando, não parem de estudar. E vamos até, vou deixar mais uma pergunta, depois o Jorge vai fazer outra pergunta também. Essa parte que lá do time nosso do Paulínia tem todos esses frutos dentro de campo, mas também tem muitos frutos fora de campo. Nós temos o Oliver, que hoje é um diretor do Orlando City. Ele teve comigo começo da temporada passada. Nós temos o Luquinha, Lucas Alba, que é o doutor, um advogado. Se formou em educação física também. Nós temos o Jorge, que além de atleta, curso da CBF, um excelente professor e treinador, entre inúmeros outros nomes que eu poderia citar aqui. Guilherme Pitt, que hoje também é um excelente professor e também está fazendo outra faculdade já. Então, como é que você olha isso, Hélio? Esses frutos dentro de campo, que é muito lindo falar. Pô, Fabinho, ex-Liverpool, Gabriel, isso. Mas e os frutos também que você olha e fala, cara,
teve tal dia que eu falei para esse menino, ele estudou, ele se capacitou, ele fez. Eu acho que eu posso colocar na mesma balança, o mesmo peso. Eu acredito que até um pouco mais. Mas como formação de caráter, como é que é para você? O que que você sente de qual é o sentimento de olhar esses nomes que eu falei, entre outros, falar, cara, ele está sendo um grande profissional também. Através do futebol, eu formei um caráter, eu formei um cidadão para a sociedade. Como é que você vê tudo isso? Eu acho que é mais gratificante esse ser humano, né, do que propriamente dito o cara ser o atleta, ser o Fabinho da vida, né? Tem o Você deve ter pego o Gustavo, né, o Jeremias lá, que Peguei. era de Cosmópolis. Gustavo. Gustavo era, vamos supor, a gente era no nível, tinha A, B, C, Gustavo era o C. Ficou ali, nunca jogava no 12, nunca jogava no 13, nunca jogou no 14. Começou a jogar um pouquinho no 15, um pouquinho no 16. No 17 fez um puta campeonato no 17. No primeiro ano de 20, na competição que a gente jogou lá, foi o principal jogador meu. Nessa do 17, ele tava carregando os caras nas costas. Puta ser humano. Aí fomos campeão, a gente ia pra taça, ele chegou lá, professor, não vou jogar mais não. Entrei na faculdade de engenharia que eu queria. Ó, isso é bom pra caralho. Isso é ótimo. Ele sabia que ele queria desde o começo. Gostava de futebol, fez, cresceu. Você via sempre a cara do cara Não tava jogando e tava contente. tava contente, pô, cresceu. Eu acho que ele iria jogar, que ele era muito rápido, tinha um Uma jogo de força, né? cabeça fodida. Mas ele foi crescendo gradualmente pelo processo de trabalho nosso ali, muito pelo nosso trabalho e por ele também, não se entregar. E chegou na hora de jogar da taça que saiu o Gabriel ali. Nós tínhamos sido campeão lá da Paulista, ele participou bastante. E ele, o Gripe completava bem, porque ele era muito rápido, era bom para choque, e o Gripe tinha aquela técnica monstra, né? E ele falou: não, professor, passei no vestibular, não vou jogar bola mais não. A faculdade que eu queria entrar em engenharia. Então, ele é um caso, né, que tinha um cara que tinha uma família, que tinha uma coisa. E o Pacheco é uma outra, porque eu transformei o Pacheco num cidadão, né? O Pacheco era um cara muito difícil pra caramba, briguento, brigava pra todo lado, era de uma região que, se o Pacheco fosse jogar futebol, teria muitos problemas aí, né? Achei que é de lá e não. De lá Não tinha larga, muito, não larga lá. teria muitos problemas pela formação que vinha sendo do Pacheco, mas o Paulina deu aquilo para ele, né? Salvei muito o Pacheco de escola, queria mandar ele embora, foi ser lateral, dei muita porrada nele, tirava ele de treino, ficava bicudo. No profissional no Horizonte, eu cheguei a tirar ele de treino, que ele brigava com o Eduardo Barros, que tá trabalhando com o Diniz. Ele brigava. Mas foi um cara que aprendeu, virou um puta homem. Hoje eu vejo ele tem uma filha, virou um puta de um ser humano, né? Tá no Guarani hoje, né? Virou um puta do ser humano, não só por estar no Guarani, mas nós tiramos o cara de uma situação que era uma situação de risco e virar um ser humano. Ele tá no Guarani porque ele se transformou num homem. Digo que hoje ele tá perto da gente aqui, né? Teve sua vida toda, Se mas transformou no puta se não homem. fosse essa formação de caráter, talvez não chegaria nem na metade. Porra, quantas porradas que eu tinha que dar naquele moleque, cara. Que eu tirei aquele moleque de treino, que ele me deu de trabalho, cara, nos treinos, nos trabalhos. Mas tinha uma gana muito grande. Então isso é muito dignificante. Duas coisas, Zé. A gente falou um pouco sobre essa questão da maturação, da paciência que você tinha com a gente desde aquela época, acredito que tem até hoje. Você acha que isso se dá muito ao respaldo que você tinha dos diretores que estavam acima de você? Porque eu fiz o curso da licença B da CBF agora, e uma das perguntas que eu fiz após eles terem ensinado muitas coisas pra gente, que é um curso que eu recomendo quem tem esse interesse em fazer, porque é um nível de conhecimento assim excelente. Mas uma das perguntas que eu fiz beleza, a gente aprendeu tudo aqui. A gente aprendeu o processo, a gente aprendeu como tem que fazer, a paciência que a gente tem que ter. Mas o diretor vai ter paciência comigo se eu começar a fazer esse processo, que não é de curto prazo, é um processo a longo prazo. Ele vai ter paciência comigo se eu começar a fazer isso, não der os frutos na hora que ele quer, e vai chegar a 2, 3, 4, 5 jogos e eu perco no final de semana. Ele vai ter paciência? A resposta unânime ali foi que não. Então é o que eu até acho que seria obrigatório, né? Como os treinadores hoje estão sendo obrigatórios a fazer esse curso da licença da CBF, e que os diretores também deveriam, porque acaba que a ideia não bate. A gente está querendo atualizar de baixo para cima. Na minha opinião, teria que ser de cima para baixo, porque eu tenho que ter um respaldo, e acredito que é o que você tinha. A pergunta que eu quero fazer para ter essa certeza. Você acredita que essa paciência que você tinha de esperar o garoto maturar, esperar o garoto dar o melhor dele, se dá a esse respaldo que você tinha da diretoria, as pessoas que pensavam da mesma forma que você? Exatamente. É primordial, né? Foi o que a gente conversando aqui em off, eu falei para vocês. O futebol nosso tá muito apressado, né?
E como não tem futebol, tem que ser é uma empresa, né, cara? Como ainda tem muita política no meio do futebol, né? Tem muita times que tem eleições a cada 3 anos, 4 anos. Então, cada mudança, cada eleição que tem muda muito, né? Quem tá comandando ali. Eu citei exemplo do Palmeiras do João Paulo, porque o João Paulo já faz 10 anos que tá no Palmeiras. Isso é o trabalho correto. Ele tá fazendo a mesma coisa há 10 anos. Quantos atletas passou ali em 10 anos? Quantos processos de atleta que começou no 11 e chegou no 20? Por que ele tá ali, ele tá acompanhando? Qual o clube que deixou um coordenador 10 anos no mesmo lugar? Então, cada coordenador que chega, ele quer mudar tudo que tá sendo feito. Parece que tá tudo errado. Então, tá todo mundo pensando no futebol diferente, né? Aí a gente ainda não tá priorizando tanto a técnica, né? Até o meia nosso, o meio que acabou. Aí a gente tá sempre indo atrás de um meia. A gente vai tá aonde? formando A gente vai muito. aonde? Na Argentina. É. Porque a Argentina, eles pensam pessoal igual. A Argentina é cheio de jogador menorzinho. No Brasil não pode ter jogador de 1,75 m. Né? Eles querem de 2 metros, 1,90 m. Eu conversando com o Eduardo Barros, ele foi fazer a pro lá no Rio, a gente saiu pra jantar junto, ele falando do jogo que eles enfrentaram o River Plate. Falou, não tinha um jogador alto no River Plate. Não tinha. Tudo 1,75, 78. Eu vi o Galhardo, né? Ele dando uma entrevista que no River Plate, na época, agora ele voltou, mas na primeira passagem dele, que se tivesse 10 camisa 10 no elenco, ele colocaria os 10 camisa 10 para jogar. E meio que acaba com esse tipo de jogador, e esse jogador da técnica, prioriza a técnica. Tem que priorizar a técnica. Eu enfrentei o Boca em 2 vertentes lá quando eu fui pra China, em 18 e 19. Em 18 era um time alto, mas todo mundo tecnicamente bom pra caramba. Em 19 era um time baixo, mas tecnicamente bom pra caramba. Então, o que nós temos que priorizar, primeiramente, é uma pergunta que até a gente fazia com o Alcides lá. Ele deu um livro pra gente discutir uma época do Peckerman, né? Aquele treinador argentino. Eu não quero saber se ele é grande ou pequeno, eu quero saber se ele joga bola. Foi mais uma coisa que eu falei pro Mike, não quero saber se é pequeno, quero saber, ele sabe jogar bola, Mike? Sabe? Então você traz ele pra gente. Vamos olhar se ele trabalha com a direita, trabalha com a esquerda, ele sabe dominar. É isso que nós temos que ver, não sei o tamanho dele, se ele tem força. Criança todo mundo vai ter força quando chegar com 18, 19 anos. Eu como hoje treinador e professor, né, de escola de futebol, eu cheguei no Projeto Bugrinho agora, esse ano, no final do ano passado, na verdade, pra gente fazer um processo esse ano. Eu olhei os pequenininhos lá e qual foi a última vez que foi pra uma competição, né? Falei, pô, faz tempo que eu não vou. Falei, não, comigo você fica tranquilo que você vai. Por quê? Eu vi ali a qualidade. Não importa pra mim se ele é grande, se ele é magro, se ele é gordo, se ele é criança, é uma criança de 13 anos, eu trabalho com essa idade hoje, eu sou treinador de sub-13 ali, e eu chamei, falei, não, vamos jogar. Tanto que esse ano a gente conseguiu ser campeão do Campeonato Municipal, campeão em Minas também, na Competição Maria da Fé, a gente foi vice-campeão agora na Copa Unimarte, porque a gente entrou com uma mente totalmente voltada para isso, pelo que a gente acredita e pelo que a gente vivenciou. Não importa se é grande ou pequeno, quem vai jogar é quem tem qualidade, a gente tem que ter essa paciência. Então, até por isso que eu te perguntei se isso vinha realmente do respaldo que você tinha de pessoas que pensam como você. O respaldo nos ajudou e nos ajudou a pensar, e eu também gosto muito da técnica, né? Eu gosto do camisa 10, eu gosto do 9, eu gosto do zagueiro que cuida da bola. Então, isso já é uma ideia, porque eu vi muitos jogadores bons também, né? Então, eu acho que tem que ter, né? Pô, vou dar chutão, tô trabalhando no campo bom porque eu vou dar chutão, pô. Né? Às vezes algum 10 dá chutão. Ô, professor, mas pode falar, você é o 10. Se você der chutão, eu vou pedir Vou te falar só uma coisa, acho que tava nesse jogo. Nós e Guarujá, quando você tava no Guarujá lá, no Novo Horizontino. Tava. O campo de vocês do Guarujá era horrível, lembra? Horrível. Batia um vento lá, tinha um Isso, vento, isso. e vocês escolhiam só o lado do vento, Só que vocês do- faziam gol, só o primeiro Só tempo. daquele lado. Eu conversei com o treinador do Jabuticabal na época, o Rodrigo, e falou, ó, eles escolhem do lado de lá, pode ver os gols que eles fizeram, eles saem ganhando sempre o primeiro tempo lá. Aí eu fui escolher o para o ímpar, eu falei Trocou o lado. acho que era o Bruno Ré e o Fabiano, falei, vamos trocar o lado. Era o Real, acho. É o Fabiano, cara. Fabiano. Fabiano. Aí eu peguei uns vídeos lá, mostrei pra eles aqui, ó, tudo com vento, o gol deles aqui, ó, a favor do, mostrei, EPTV de Santos, na TV de Santos lá, que eu vi os gols lá, né? Aí o campo ruim do cacete, o pequeno era o meu 10. Pequeno. Vinícius Pequeno. O pequeno é literalmente pequeno, e era o camisa 10. 1,68, ele era o 10. Fantástico, cara, o pequeno. Eu joguei com ele na ponte. Desperdício aqui. Ó. Joguei com ele na ponte. Jorginho, ele falou, professor, o campo tá ruim pra caramba. Eu falei, pequeno, quem que é o 10? Sou eu. Eu falei, você se vira, filho. Ué, Você se vira. você quer campo bom? Você se vira. Rapaz, ele judiou dos caras. Os caras batiam nele. Ele segura bem a bola, ele é bonito ver jogar. Nós ganhamos esse jogo aí, cara. Ganhou os dois Mas jogos. foi muita vocês jogaram. estratégia e também em cima disso aí, cara. Né?
de entender o momento. E você é o 10, cara. 10 não dá Se chutão. você não tivesse essa paciência, essa visão, talvez ele nesse jogo ele nem jogaria. Nem jogaria, porque Coloca era um campo ruim. grande Colocar ali um pra volante, brigar. vamos colocar um Não volante. vamos ficar brigando, Segunda não. bola, Você é o porque 10. fala muito, brigar pela segunda bola. E as pessoas acham que a Argentina ter sido campeã do mundo foi por acaso. O Mbappé perdeu, fez o gol no final, aquela defesa do Martínez. Mas não, é um processo lá de trás. É por isso que o Brasil está sofrendo, porque lá Nós atrás. trouxemos o D'Alessandro, agora tem o Garro, que tá aí, todo mundo tá olhando o Garro. Mas se o Garro fosse menor aí no Brasil hoje, os caras não deixavam o Garro jogar. Tem que ter intensidade. Né? O Soteldo. O Soteldo. O Iniesta, Sim, mas na um 10, época. né? De um 10. Trouxemos o Garro, né? O D'Alessandro veio contratar na época, é um 10. Então são 10 que todo mundo apaixonado pelo Almada e agora, Sim. né? Mas aqui às vezes tem Aqui e tem, olha pro ninguém quer estereótipo. formar. ninguém Ou quer formar. botar o moleque de lateral esquerdo ou encerra a carreira do moleque. Ou Ou quer monta- botar o moleque de extremo. Monta os 3 volantes. Você vai ser um segundo volante, vai saindo. Professor, em cima disso que nós estamos falando, vocês tinham noção dos frutos que iam ter, não digo dentro de campo, eu gosto de falar isso de novo, mas fora de campo, o que o Afro e o Paulina fez, porque eu vou te falar 2 exemplos. Mike, que foi citado aqui, que faz um trabalho excepcional no Canarinho, até mandar um abraço para Isso. ele. E hoje, eu e o Jorge, com essa escola de futebol, fora os outros nomes, o Oliver, no Orlando, Pete, trabalhando, também na área de profissional de futebol, professor de futebol. Luquinha, um dos melhores doutores aí, vamos dizer, da área criminal. Vocês tinham noção daquilo que vocês estavam implementando em nossas mentes? A noção do que nós queríamos era a educação, né? A educação. O futebol era outro momento, mas a prioridade ali era a questão educacional, né? Que ver vocês bem, que precisava formar bem a questão nossa ali, com o Alcides ali, com o Fabinho principalmente, era formar bem, formar cidadão. O futebol seria um processo longo, né? Que aconteceu Talvez depois. daria certo, talvez não. Mas nós começamos a mudar ali porque era questão educacional, mas a gente queria mesmo era essa questão de formação de ser humano, tanto que tinha escola, psicólogo, né? Tinha várias ferramentas ali, tirar um moleque como o Pacheco, vários meninos lá que estavam lá pro Dica ali meio perdidinho, né? Tinha muita briga de família que você não tem noção, passava pelo psicólogo, então acho que a preocupação nossa maior era informar o ser humano. E em cima disso, nós estamos replicando, vamos dizer assim, o Mike lá no Canarinho, nós na Leones, tudo isso que foi aprendido lá atrás há 20 anos. E eu vou te fazer, você falou do Pacheco, mas eu também era um dos garotos problemas, dos adolescentes problemas. Mas você sempre lidou muito bem com isso. E eu tenho você como exemplo, agradeço muito na minha formação como pessoa, porque inúmeras vezes você me tirou de treino, me tirou de jogo, e hoje eu vejo que foi a melhor coisa que aconteceu para a minha carreira e para a minha vida. Mas tem pessoas que querem ir pro embate. Eu sempre falo, cara, o adulto quem é? É o treinador e é o professor. Tem que saber lidar com a criança e com o adolescente. Vocês sempre soube lidar muito bem com isso, gerando conflitos e relacionamento. Como você olha isso, tanto no grupo profissional, ou na base, ou lá na escola de futebol, as crianças que davam problema? Você olhava com um carinho diferente, com um olhar diferente para tentar entender, você tentava entrar no mundo dessa pessoa. Como é que você olhava isso, esses garotos problemas? E hoje nós já estamos aqui, o Pacheco e eu também, quanto mudou a nossa vida essa parte da formação, sendo firme, vai ficar fora do jogo sim, porém, no outro jogo vai voltar, não faça mais. Como é que você olha tudo isso? Entender que vocês são criança, né? Vocês são criança, quem é pai sabe disso, criança vai fazer merda. O momento de fazer é quando você é criança. Agora tem uns que não faz, depois faz quando é adulto, quando casa, né? Eu lembro uma vez, até o Jorge comentou, hoje eu pintava meu cabelo, pinto ainda meu cabelo direto para jogar, mas isso há 20 anos atrás não era normal. Não era. Só tinha o Belo. E eu cheguei com o cabelo pintado um dia lá, foi um reboliço na escola, no Doctus, eu lembro que até meu pai foi chamado na escola, lá no Paulina todo mundo não, mas como é que ele aparece com o cabelo desse jeito? E vocês ali me educando de certa forma, não era o cabelo que estava mostrando algo para vocês. Era que eu estava tendo um ato de rebeldia, de querer chamar atenção. Então vocês não olharam o cabelo, vocês olharam, por que o Lucas está querendo chamar atenção, querer ser um pouco rebelde? E me educou dessa forma. Às vezes o menino fala um palavrão ou briga no treino, mas ele está dando um indício que está acontecendo alguma coisa com ele. Era isso que vocês olhavam bastante? Bastante. A sua rebeldia, para mim, no meu modo de entender ali, que você falou, gostava de se aparecer um pouco, isso é coisa normal, cara. A gente tem que passar, isso vai passar, né? E eu vou ficar batendo em você, brigando com você pra quê? Você tem pai, você tem mãe,
Eu tenho que tratar você bem, né? E claro que eu tirava você de treino, eu já tirei você da final, né? Eu tinha que fazer minha parte educacional, cara. Pra você melhorar. Próximo ano vai melhorar, próximo ano vai melhorar. É ano a ano, cara. Não podemos ficar estressando. Porra, mas quem nunca errou com 14, 15? Quem nunca fez uma merda? Quem nunca foi pra diretoria na escola? Quem nunca pulou um muro? Quem nunca quebrou uma janela? Então, isso tudo vocês podem fazer. Não pode ficar repetindo, né? Tanto que você virou um bom ser humano, né? Tanto que você E tem uma carreira aí que ninguém fala nada da sua carreira, né? Em relação a isso. eu vou. Mas teve que tomar umas porradas, mas tomou no momento que tinha que tomar. Imagina se tomar com 32 anos, Exatamente. né? Eu vou dar outro exemplo meu, e também na parte dentro de campo. Porque eu sempre fui um atleta que eu comecei de atacante, joguei de meia, e depois volante, e depois zagueiro. Porém, eu aprendi em todos esses processos, em todas as posições, eu aprendi um pouco. E hoje as pessoas falam, o atleta tem que jogar no mínimo em 3 posições. Só que vocês fizeram isso comigo lá atrás, Jorge também de atacante para lateral. Ali eu já É, comecei a ver que você jogava de meia no Paulina. Eu falei, não, acho que é melhor o Cássio. que escolha Comece pra de... trás, comece pra trás. Mas como é que você vê hoje que realmente um atleta tem que jogar em 2, 3 posições, entender várias etapas do jogo, tem que ter esse entendimento? Hoje é primordial. Você montar um elenco para mim é primordial. Eu gosto de jogador que... O Paulino a gente fazia muito, né? Fazia muito jogo que não tinha posicionamento, né? Que é o correto. Não tem posição. Muitos jogos que eles discutam jogos. Hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, para o futebol mundial, o cara tem que... Eu mudei o sistema com os mesmos jogadores. Aí ele tava de lateral, eu botei ele de extremo. Aí eu tirei ele que tava de 9, botei um pouco mais para trás. Tirei o zagueiro do centro, botei ele como primeiro volante. Tirei o zagueiro, peguei o volante e botei para trás. Lateral esquerdo vai fazer lateral direito, né? Porque às vezes eu quero que o meu lateral entre com a perna contrária. Então hoje em dia, mais do jeito que tá todo mundo estudando todo mundo, você surpreender às vezes é essas trocas aí que é importante. E jogador 2, 3 posições, você que trabalha com base. Esse moleque é só lateral direito. Se você vicia o moleque desde novinho só aqui, o nível de entendimento, o nível de tomar a decisão dele vai ser mais, né? Porque o lateral direito ele tem um tempinho mais de pensar. O segredo é aqui, ó. Aqui, isso. Aí você deixa o moleque aqui, ele é volante, mas ele sempre é. Vamos passar ele pra cá, mas lá na frente. Porque aqui ele tá com muita dificuldade aqui. Né? Que era o Pacheco, né? O Pacheco tem muita dificuldade aqui, ó. Errava no final, tá? Vamos passar o Pacheco aqui, vamos aproveitar essa força, essa velocidade, vamos botar ele aqui do lado. Mas foi com 18 anos, né? Eu deixo só o menino de zagueiro, né? Grandão, zagueiro, soberano. Não, põe ele de volante pra ele sofrer aqui um pouquinho. Volante, vai, marca aqui, anda mais, solta mais rápido essa bola. O lateral, que ele é só canhoto. Não, vem para fazer a direita aqui. Então você vai trocando o jogador, vai trocando. Você travou ele, não, só 9 aqui esperando uma bola, fazer pivô. Não, vem jogar de meio aqui, filho. Vem sofrer um pouquinho, vem entender do jeito que você quer que recebe a bola. Porque se o meia, eu vou te dar a bola aqui, eu quero que você receba aqui. Então você vai mudando ele. Então você mudar isso desde o menorzinho aqui, ó, agora você joga posição. Vai ser muito fácil. O Paulina, nós conquistamos alguns títulos que a gente mudava assim. Eu lembro até hoje, vou fazer um mata-mata com o Palmeiras, acho que era oitavas. Palmeiras lá em São Paulo. Esse time era Gripe, era Gustavo. Não sei se o Gustavo já tava. Da Mata, Pacheco, Tony, Luquinha. Fabinha tinha saído, Ceará. Eles tinham um lado esquerdo do caralho, cara, que era o Vitor Luiz, que tá no Vasco, lateral esquerdo, e tinha o nigeriano lá. O meia é aquele que tá no... todo tatuadão, jogou muito tempo no Náutico, tá jogando aí ainda. O Jean Carlos. Jean Carlos era Joguei o 10 contra dele, ele agora no Náutico. era o 10 deles. O 9 era aquele que até teve no Paulina, que era o Detuba, Miguel. Fizemos 1-0. Né? E eu tinha combinado com o Nagame de semana. Se a gente encontrar dificuldade, a gente muda o sistema. Né? Aí começamos a ter dificuldade. Vitor Luiz passando, esse nigeriano, uma fumaça aqui. O Luquinha, nós estávamos em 4-4-2, o Luquinha fazendo na direita. O Luquinha nunca teve força pelo lado direito. Não conseguia bater com o Vitor Luiz. O Pacheco era sensacional. Professor, vamos mudar. Ele dá vamos mudar, vamos fazer o 3-5-2. Vocês que sabem, porque a gente tinha treinado, como é que a gente muda. O da Mata estava de volante, o da Mata veio fazer zagueiro. O Pacheco começou a bater com o Vitor Luiz, entendeu? E o Gripe fazia a cobertura lá de cá. O Pacheco falou assim: eu vou matar esse moleque, era o Vitor Luiz. A bola vinha do Vitor Luiz, ele já estava em cima.
Travamos o jogo, ganhamos lá em São Paulo 2-1, trouxemos Paulínia 0-0, classificamos para a semifinal. Entendeu? Mas eles estavam tão tempo juntos, e eles entendiam bem isso, e na semifinal, nós em São Paulo, em Cotia, eu estava sem vários jogadores, o Pacheco estava fora do jogo, e tinha o Wesley 9-4, né? Eu queria jogar com 3 zagueiros, porque aí eu não estava acreditando muito no Wesley. Treinamos 2 dias lá, o Pitt ainda veio. Pitt, não sei se estava, se o Luquinha tava, acho que o Luquinha tava, o próprio Pequeno, Luizinho. Professor, acho que é melhor a gente não mudar o sistema. Põe um Wesley, a gente ajuda ele, a gente vai no nosso 4-4-2 ali. A gente vai bem ali, Isso 4-4-2. no sub 20, a semifinal aconteceu no mesmo ano no Palmeiras. Acho que é melhor já não mudar o sistema. Botei o Wesley, vou fazer o que os caras querem. Eles que vão jogar. Fomos lá, empatamos 0-0 lá. Entendeu? Mas eles, como eles tinham esse entendimento desde criança, muito né? tempo junto Muito também. tempo junto. Vocês sempre Eu vou deram discordar. autonomia pra gente também. Sempre foi, sempre Sempre tudo, deram autonomia sempre pra gente. autonomia, feedback, né? Que a decisão é vocês, cara. Isso que nós falamos aqui, que o futebol traz tantas coisas, porque no ramo empresarial é tomada de decisão toda hora, e no futebol não é diferente. No futebol aflora isso na pessoa. Vamos colocar aí adolescente de 17, 18 anos, tomando uma decisão para uma semifinal, chegando num treinador e falando, não, nós queremos jogar assim, Isso. sentimos mais vontade Pra assim. mim, isso é ideal. Eu não gosto de trabalhar com gente quieta, cara. Eu gosto, cara, que contesta comigo. Você não tá me desrespeitando, nós estamos tendo. Tá me obrigando a Nós crescer, né? estamos tendo uma discussão para a gente ganhar o jogo. Se Quem não vai ganhar o jogo souber, somos nós. Não é eu, não é você. Professor, acho melhor isso, acho melhor isso, tá? E eu venho, ó, no vestiário, quem trabalha comigo sabe muito bem. A primeira coisa que eu chego, profissional, como é que vocês estão vendo o jogo lá? Ah, eu tô assim, e você, Jorge? Eu sou assim, e você? Ah, sou assim, e você? Eu sou assim. Então, agora eu vou falar o que eu tô vendo aqui do lado de fora. Assim, 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 concordo com você, assim, assim, vamos, o que vocês acham de a gente fazer isso aqui? Mostra no quadro, ou traz imagem, né? Tá acontecendo isso, em cima do que você falou, poder melhorar isso aqui. Mas primeiro eu pego a opinião de todo mundo. E quem tá sentindo o jogo são vocês. Talvez você me fale uma coisa que eu não vi do lado de fora. Às vezes, numa conversa ali entre vocês dois na hora de jogar, ó, eles estão fazendo isso aqui, vocês estão mandando isso aqui. Talvez querem pegar a gente assim. Quem tá ali dentro tá. E na hora do jogo, mesma coisa, professor, então assim, assim, assado. A gente pode mudar. Muda. Se vocês acharem que tem que mudar, vamos mudar. E pensando nessa questão de formação aqui ainda, hoje se discute muito a questão do terreno, né? Que o pessoal fala de trazer à tona novamente a questão do campo de barro, porque ali você aprende mais, aprende a ter um domínio, aprende a ter uma variedade de decisões também, que talvez no campo sintético, que hoje é o mais normal, não aconteça. Eu queria saber a sua opinião em relação a isso. Se para você o terreno influencia ou o que se é ensinado influencia. Porque antes a gente entra numa discussão também do tempo que a gente tinha na rua, né? Daquela brincadeira que a gente ia pra rua jogar bola, não tinha ninguém ali para colocar regra, a gente se virava, tomava a decisão que tinha que tomar. E isso nos trazia bagagem de horas para quando a gente chegasse ali no sub-13 ou no sub-15 em alguma categoria de base, a gente já tivesse essas horas vividas. Hoje não tem mais, porque é difícil você ver uma criança na rua ou em qualquer outro lugar brincando. Não que não tenha, mas hoje é bem mais difícil. Eu queria saber o que você acha da questão do terreno e se você prioriza isso como algo que fazia a diferença antes, que a gente fala de tantos craques, que aí o pessoal começa a citar que, mas fulano brincava na rua, por isso que ele foi craque, que hoje não tem mais. Você acredita que o terreno, essa questão do campo de barro, campo de areia, é algo que deve ser trazido à tona novamente para que as pessoas evoluam tecnicamente ou dá para se evoluir com o trabalho que é aplicado no campo suíço, né, que hoje se diz que é o society? Acho que na formação, né? Nós estamos em 2024. Na formação, acho que você jogar em terrenos que você sente uma certa dificuldade vai fazer você pensar mais rápido, né? E vai fazer você melhorar a técnica, você se virar com a sua técnica ali, né? E você, sendo criança numa rua, sem ser professor, você toma as suas decisões, tem as suas autonomias, né? Isso aí é ideal. Mas eu não acho que para jogar, né? Para jogar, você tem que jogar no campo ruim. Não tem que jogar no campo ruim, é priorizar o quê? Já no adulto, no 20. Prioriza a Vamos força. ensinar muita coisa. Priorizar a força. O cara com força, ele vai sobressair. Então o menorzinho, ele tem que ter uma técnica tremenda, Muito acima, né? muito acima. Mas dá para se jogar. Mas eu acho que o jogo fica feio. O jogo fica feio, fica um jogo de embate. Né? No adulto. Agora, 11, 12, 13, qualquer espaço ali, se não é gostar de jogar bola, beleza, mas a hora que você chega aqui no 17,
Você ficar treinando no campo ruim, vai dar lesão. Ninguém nem quer Vai mais. dar E fora que vai dar lesão. Né? Você vai ter muita lesão, porque 17 já começou a vir força. Choque, choque, choque. Então, acho que o aprendizado aqui, 8, 9, 6, não tem problema ali, o molequinho tá melhorando a se técnica dele, divertir, tá se né? divertindo. Mas no alto rendimento, a partir do 15, 16, 17, no 20, você tem que estar em piso bom, pensando também. Você vai começar já a ter lesão com 16, 17 anos, a sua carreira já tá. A primeira lesão, isso que atrapalha. Mas o campo tem que ser bom. Como que você joga no campo do Corinthians? Sim. Rápido pra caramba o gramado. Como é que você joga no campo na Inglaterra? Acho que a técnica tem que ser até. Porque é passe rápido. Né? O que mudou no futebol? Tá rápido, né? Quem tem técnica que vai sobressair? As pessoas acham que é força, não é técnica. Porque como é que você joga no Corinthians, no campo do Corinthians, se você não tem técnica? O passe vem numa velocidade, filho, e o jogo tem que estar em velocidade. Ainda. Você tem que controlar a bola, você tem que acelerar o jogo, né? E você tem que pensar rápido. O cara é muito diferente para jogar nesse tipo de campo, né? É muito diferente. Agora no campo que já é ruim, aí ele não vai. Você como marcador. Só bago. Lá, joga a bola lá. Ele vai demorar para dominar, ele vai ter que dominar a bola, ele não vai dar para ele acelerar. Se ele acelerar a bola, vai fugir, eu pego. 3 tentativas para dominar, uma. Então, a técnica ficou até pior agora. O cara tem que ser mais técnico ainda. Quem não tiver direita, esquerda, tudo ao mesmo tempo. Direita, esquerda, velocidade e pensar rápido. Enxergar o que está acontecendo no seu todo. Rapaz, que aula hoje, hein? Rapaz, eu tô aproveitando para aprender aqui. Que aula? A gente vai colocar esse vídeo aí como apresentação lá para os pais. Ó, antes de matricular o filho na escolinha, assiste esse vídeo. Hélio, eu estou caminhando para o final, mas eu gostaria de fazer uma pergunta que os pais nos questionam bastante, que é a respeito dos clubes estarem mais fechados ou não para teste. E eu reparo que antigamente tinha uma proximidade entre a escola, antigamente falávamos escolinha, né? Escolinha tinha uma proximidade com o clube, um pouco maior, vamos dizer assim. E hoje houve um distanciamento. Você acredita que esse distanciamento é por conta do quê? É por conta que algumas escolas de futebol se perderam no processo ou porque os clubes olharam algumas coisas e já estão pegando antes, nem passa pela escolinha, pela escola de futebol? Mas eu acredito que está tendo um pouquinho esse distanciamento que antes não tinha. Você olha, vê com esses olhos, acha alguma coisa sobre isso? Porque os pais questionam a gente, mas o clube é fechado, isso é aquilo. Eu acho que não é que o clube é fechado. Eu acho que tem que procurar o melhor lugar para o seu filho e olhar a metodologia da escola, ou do clube de base, ou clube do bairro, alguma coisa ali da formação. Mas eu não acredito que o clube que esteja fechado. Eu acredito que tem outros caminhos a se chegar no clube. Na verdade, Lucas, o que eu vejo é assim, os times grandes, todo mundo quer ir pro time grande, né? Infelizmente. Todo mundo quer começar no time grande. Ninguém quer começar no menor. Se você olhar a história de cada jogador, todo mundo começou no menor. Às vezes o menino passou desde os 12 até o 20 ali. Às vezes o moleque saiu lá da casa do chapéu, tá jogando, né? O moleque saiu lá do Tocantins, chegou aqui com 19, jogou, tá no profissional. Então, os pais querem ir pro grande. Vou falar de Campinas. Nosso time de Campinas, a base tá entregue. Não tem processo, não tem categoria de base, a Ponte Preta não tá nem aí com nada, Guarani não tá nem... O menino lá do Campo Grande, vamos dar exemplo. Pô, se ele joga pra caramba, o pai dele trabalha à noite, você acha que esse menino, ele é fudido lá, você acha que ele vai conseguir vir aqui na Ponte Preta? Ou Jaguariúna? O que deu certo no Paulínia? Tinha um transporte. Pegava os moleques aqui em Campinas, levava pra Paulínia, trazia. Ponte e Guarani até hoje não pensaram. Pra mim, se você formar... Quem tá fazendo isso hoje é o Cosmopolitano. Pra mim, pra você formar jogador, você não cobra. Hoje tá todo mundo cobrando. Tá todo mundo tirando dinheiro do pais. Hoje os pais têm uma condição melhor. Pro seu filho jogar aqui, ele tem que pagar tanto. Pro seu filho jogar o Paulista, tem que pagar tanto. Existe isso, cara. Existe isso. Eu pago. Se eu tiver numa escolinha, no clube, eu não posso pagar no clube. Alto rendimento não dá. Acaba posso. caindo no rendimento até, né? Entendeu? Se eu preciso pagar aqui, olha o tamanho de qualquer um Campinas. Tamanho de Campinas, Ponte e Guarani não podia fazer um centro de treinamento decente, pegar os moleques de toda essa periferia, a gente abraçar mais, ter mais torcedor no campo da Ponte do Guarani, que não tem, eu tenho ido nos campos aí. Um dia eu fui assistir Guarani, vou ver Ponte, eu tenho ido ver no campo. É para ter mais torcedor. Tem projeto lá, tem projeto lá. Mas não pode ser escolinha da Ponte. Não, quem for craque vem para base. Né? Agora, dono de escolinha, o craque ele não quer tirar dali.
É o que Tem tá que ganhando os ganhar os campeonatinhos campeonatos, dele. né? Ele não quer ajudar um molequinho. Não, vou levar você lá, vou estar te ajudando. Tá. Não, Isso aí entra naquela questão que eu falei anteriormente, do professor, formador, porque ele na- quer ser treinador é, já, ele antes, quero ganhar o antes, campeonato. muitos professores pegavam, ele mesmo levava, vou levar pra você aí, professor. Não, não. Um moleque de 15 anos. Até conversamos isso aqui semana passada, porque teve 2, 3 ali que se destacaram, a gente chamou os pais, não queremos nem contar com a mensalidade dele mês que vem, nós vamos colocar em algum time. Porque eu falei, expliquei pro pai, eu não quero nada em troca e também não quero que ela seja feliz. Acho que futebol é pra todos, né? Se o moleque é acima da média, aqui você não vai crescer, filho. Vai pra outro lugar aqui. Vou tá Vamos matando ficar o com sonho aqueles que ele querem ali. jogar futebol, porque não é Isso. todo mundo que vai ser jogar futebol. Exatamente. Tem um moleque que gosta de jogar futebol, contar a história dele, Fazer ir ali amizade. fazer a resenha, fazer amizade. Isso é importante da escolinha. Isso é o primordial da escolinha. O diferencial você tem que tirar dali. Encaminhar ele logo. É até algo que me incomoda muito, que a gente disputa bastante campeonatos de escola de futebol, né? Eu, como já professor há mais de 6 anos, existe aquela escola que ele tem um garoto que já foi da escola, mas hoje está numa categoria de base, eles convidam esse garoto para vir jogar esse campeonato de escola, e a minha pergunta é, o que está proporcionando para o garoto que já está lá? Ele já está lá, ele tem que descer um degrau para poder dar você um título, para você ficar feliz com um troféu lá, que o troféu vai ficar guardado ali, ninguém vai nem lembrar daqui 3 meses que você ganhou o campeonato, vai ficar enchendo de poeira. E o garoto que às vezes está na sua escola, que é o garoto que paga a mensalidade, que gosta de estar ali, que queria estar na competição, não vai porque você precisou trazer alguém de fora para massagear o seu ego de você conseguir mais um título. Então é algo que me No incomoda Paulina muito, tinha essa cara. discussão na época, né? Que os caras falavam pro Fabinho que não tinha nada, tal, não parecia nada pros moleques. O Fabinho um dia foi lá, nessa época desse Paulista que nós estamos, chegamos até na semifinal contra o São Paulo aí. O Fabinho falou, nunca chegou nada. Foi o dia que chegar, eu trago para vocês aqui. Aí chegou pro Joãozinho em Curitiba. Chegou uma proposta oficial. Tinha o pessoal que é pro Inter também, né? Foi, mas foram tudo avaliação. Mas o Fabinho tirou no jogo do São Paulo, na semana do jogo do São Paulo, o Fabinho tirou o Marcos, tirou o Ceará, os caras queriam ver lá. Não era nem certo, era em avaliação. Foi pra lá, pro Inter. Depois tirou o Joãozinho, né? O Joãozinho foi pro Curitiba. Quando apareceu, saiu. Aconteceu comigo no AFA, não sei se você vai lembrar, que eu e o Jorge nós fizemos uma avaliação pelo São Paulo. Aí o São Paulo ligava na secretaria aqui e a secretaria não passou pra gente. Aí nós fomos fazer um amistoso pelo AFA contra o São Paulo lá. Chegou lá, eu não lembro o nome do senhor. Seu Geraldo? Acho que é o seu Geraldo. Olhou pra mim, ué, o que você tá fazendo com essa roupa? Eu falei, ué, não sei, ué. Ele não era pra você fazer o amistoso pelo São Paulo, pra nós avaliarmos você. Pra nós avaliarmos você. Aí só que não me passaram com medo de me perder nisso. Eu acho que foi o Douglas, lembra o Douglas, um volante? Um fortinho? O Douglas, o Jorge, o Jorge e o Douglas tinha passado. O Douglas 93 ficou. Mas eles não passaram pra gente, seguraram nós aqui. Mas isso acaba matando um sonho de uma criança. Eu, graças a Deus, e o Jorge conseguimos realizar o nosso sonho. Mas e se for só aquela oportunidade e nós estamos matando? Então nós falamos lá na nossa escola, na Leones, vai, não deu certo, pode voltar. Mas vai, nós queremos ver você voando. Se não deu certo, a gente volta Os aqui e clubes prepara hoje, você. os clubes menores assim, no Capivariano, a gente trabalha muito com saída de atletas, né? Não tem essa, né? Sai, pronto. Não interessa que momento tá no clube, vai embora. É o que a gente quer ir, o que eu quero pro atleta também. Eu falo, não quero ver vocês aqui, eu quero que a próxima temporada vocês saiam. Coisas boas têm acontecido. No Esportivo Brasil, o cara tirava no meio da... Eu fui pra China lá, quando cheguei, saiu 6. O Ederson, que tá no Atalanta, o Mauricinho, que tá no Palmeiras ali, né? Saiu um pro Santos, saiu 6, perdi 6 jogadores. O Romulo, que tá no Inter, volante. Aí eu tinha que continuar o Paulista, cara. Porra, eu tenho que me virar. Eu sou treinador. A gente tem que se virar, dar oportunidade para outro. Isso aqui já deu E deles. é um Aqui. problema bom, porque, cara, ganhar ou perder um sub-17 vai mudar o quê? Porra. Agora você formar um Maurício, um Ederson, que tá no Porra. Atalanta hoje, acho que eu não sei quantos milhões estão oferecendo pelo Ederson, o Maurício foi comprado agora. Olha isso que tá gerando pro clube. E aí as pessoas olham, não, é melhor ter eles aqui para ganharmos um sub-15, sub-17. Esse é um aí não vai troféu lucrar pessoal nada. que não junta poeira, né? Não, Isso não adianta nada. Você tem que sair mesmo, vai embora. Ir pro time de cima também é outra coisa também, que tem treinador que não deixa o moleque ir pra time de cima. Segura, né? Segura, não põe, não, vai embora. Pra mim tem que ir, ó, pedir o jogador pro time de cima, vai embora. Vai os melhores. E felizmente temos que acabar, mas Hélio, desejamos toda a sorte do mundo para vocês, estamos sempre na torcida. Se quiser deixar um recado para a rapaziada, para quem não sabe, vamos falar de novo, o Hélio é treinador do Capivariano, vai participar dos campeonatos mais difíceis do Brasil, que é a A2, o Campeonato Paulista da A2. Estaremos torcendo por esse acesso, e não só pelo acesso, mas o sucesso dentro e fora de campo. Gostaria de agradecer por tudo que você fez na minha vida profissional, pessoal, e hoje esse empreendimento meio do Jorge tem muita influência sua e do pessoal do Paulínia.
Muito obrigado. Esse é o meu agradecimento. Foi muito fera o papo, né, Jorge? Não, se a gente pudesse, a gente ficaria mais umas 2, 3 horas aqui e nem sentiria o tempo passar, né? E é forma de agradecimento mais uma vez, não só por tudo que foi feito lá atrás, mas como o espelho que vocês continuam sendo pra gente hoje. Deu pra ver que a cabeça que você tinha lá de questão de cuidar do atleta continua até hoje, e isso nos deixa muito feliz saber que a gente tá no processo correto, né? Que às vezes muitos pensam só no resultado, mas a gente vai continuar com essa mente de pensar no pós tudo isso, que com certeza é algo muito mais gratificante do que um troféu que vai juntar poeira ali e daqui a pouco ninguém lembra mais o que acontece. Eu que agradeço demais por ter participado, falar de futebol, falar de formação, uma coisa que eu gosto bastante. Isso aí. Rapaziada, fiquem ligados. Ei, acho que nós vamos falar. Se inscreva no canal, ative o sininho, Que isso, hein? porque traremos em breve novos convidados. E um abraço, muito obrigado. Gostaria de agradecer a todos. Produção, foi mais um episódio maravilhoso. Até o próximo. Valeu, rapaziada.